Bom, em macroeconomia, tem alguns conceitos fundamentais que são triviais para a gente entender essa parte inicial da macroeconomia. A gente vai ver alguns desses conceitos aqui agora. Bom, quando a gente está falando de macroeconomia, né, toda vez que vocês ouvirem alguns termos, eles são essenciais para compreender a linguagem dos economistas. Então, por exemplo, quando os economistas falam o termo ceteris paribus, é uma expressão bastante utilizada que significa todo mais constante, ou seja, nada muda exceto aquela variável, aquele fator que a gente está estudando. Isso é uma expressão bastante utilizada quando você quer ver uma mudança em uma variável, o efeito dessa mudança, dessa variável, naquele sistema, naquele modelo que você está analisando. Então você fala, eu estou mudando essa variável, ceteris paribus, o efeito dessa mudança sobre o sistema é x, é y, é z. Tá? Uma expressão bastante utilizada. Uma outra expressão bastante utilizada é a ideia de variável endógena, também chamada de variável dependente. É aquela variável cujos valores são determinados dentro do modelo que a gente está utilizando. Tá? Então, a gente tem uma variável y, ela é determinada por um conjunto lá de variáveis x. Tá? Quais são essas variáveis x? A gente chama de variável exógena, ou também conhecida como variável independente. É aquela variável cujos valores são determinados fora do modelo, ou seja, a gente toma esses valores como dado, o comportamento deles como dado e coloca lá dentro do modelo. Tá? Então a gente tem o conceito de ceteris paribus, variável endógena e variável exógena. Outro conceito também bastante importante é o conceito de preços. A gente tem a ideia de preços flexíveis, ou seja, se a gente está supondo que os preços são flexíveis, é que eles se ajustam para igualar oferta e demanda. Um exemplo bastante utilizado. Com a pandemia, né, do coronavírus, os preços de alimentação e bebida aumentaram muito no Brasil. Por quê? Porque eles são flexíveis, não são controlados pelo governo. Tá? Então, eles reagem à oferta e demanda. Se tem um choque de oferta, uma quebra de safra, etc., aquela variável, o preço, vai se mover para se adaptar a essa mudança de oferta e demanda. Beleza? Um outro conceito diametralmente oposto é a ideia de preços rígidos. No curto prazo, alguns preços são rígidos, ou seja, eles se ajustam lentamente a mudanças na oferta e demanda. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem cerca de um quinto dos preços são preços administrados, eles são regulados por algum contrato lá do governo. O governo estabelece um contrato com uma empresa, geralmente uma empresa que é uma concessão, uma empresa que presta lá um serviço público, e aquele preço daquele serviço é regulado por esse contrato. Então ele não se mexe conforme a demanda e a oferta. Né? Por exemplo, preço de medicamento, preço de concessão de rodovia e por aí vai. Então são preços rígidos. Né? E dentro do mercado de trabalho, a gente também tem essa ideia de preços rígidos. Então são alguns conceitos que vocês precisam entender, né, para a gente compreender a linguagem que a gente vai utilizar ao longo do curso. Ceteris paribus, variável endógena, exógena, preços rígidos e preços flexíveis. Beleza? Outros três conceitos bastante utilizados é a ideia lá de agregados macroeconômicos, ou seja, aquelas variáveis que representam de forma agregada toda a economia de um país. É a ideia que a gente tratou anteriormente, na primeira parte dessa aula, e a gente vai ver bastante aí das próximas aulas, né? Principalmente a construção desses agregados, né? Por exemplo, na terceira aula do curso, a gente vai ver lá o produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? Talvez seja o principal agregado macroeconômico. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país em um determinado período de tempo.
Geralmente um trimestre ou um ano é medido essa variável. Então, o agregado macroeconômico é aquela medida, né, aquela métrica que resume algum indicador lá da economia. Pode ser o PIB, pode ser a inflação, pode ser a taxa de juros e por aí vai. Beleza? Outros dois conceitos bastante importantes em economia, e eles dão até uma ideia de como analisar a macroeconomia, é a ideia de fluxo e estoque. Toda vez que a gente estiver fazendo uma análise macroeconômica, a gente tem que olhar se aquela variável é uma variável de fluxo ou se ela é uma variável de estoque. O que é um fluxo e o que é um estoque? Um fluxo é uma magnitude econômica que a gente mede entre dois períodos de tempo, entre um intervalo de tempo, entre um período T e um período T mais K ali. Por exemplo, o PIB é uma taxa trimestral ou anual, você está medindo ali dentro de um intervalo de tempo. Salário mensal, pagamentos de uma dívida, o serviço lá de uma dívida, né? De forma mais geral, ele vai ser um fluxo. Uma outra ideia, um outro conceito dentro de economia é a ideia de estoque. É quando você mede aquela variável, aquela medida, num determinado período T lá específico do tempo. Por exemplo, o saldo do cadastro geral de empregados e empregadas, o estoque de dívida, né, a população desse país, são medidas de estoque. E é muito importante saber diferenciar uma variável de fluxo de uma variável de estoque, tá? Porque isso daí é que vai definir o tipo de análise que você vai utilizar. Por exemplo, quando a gente está medindo lá o endividamento público. O endividamento público do Brasil, por exemplo, de endividamento lá do setor público brasileiro, né, ele é uma variável de estoque. O que define essa variável de estoque? São diversas variáveis de fluxo, o superávit primário, a taxa real de juros, o crescimento da economia e por aí vai, que são variáveis ali de fluxo. Essas variáveis de fluxo vão determinar uma variável de estoque. Beleza? Então, são conceitos importantes para a gente entender aí a análise macroeconômica. Beleza? Bom, uma última etapa aqui dessa primeira aula, né, é a ideia de preparar aqui as ferramentas para vocês. Eu coloquei aqui nos slides basicamente duas opções. A gente vai utilizar aqui tanto o R quanto o Python, né, para os exercícios aplicados. E o que é o R e o Python? O R e o Python são linguagens de programação. Tanto o R quanto o Python são ferramentas gratuitas. Todos os softwares aqui que a gente vai utilizar são gratuitos, tá? Tanto a parte lá da linguagem em si, quanto as IDEs, né? As ferramentas que a gente vai utilizar para lidar com essas linguagens também são gratuitas, de modo que vocês não vão precisar fazer nenhum investimento para utilizar essas ferramentas, beleza? Se para você esse é o primeiro contato com a linguagem, né, se você nunca viu R, nunca viu Python, nunca programou na sua vida, eu coloquei aqui duas opções para a gente utilizar essas linguagens e eu recomendo fortemente que vocês utilizem a segunda opção, que vai exigir basicamente que vocês tenham lá uma conta no Google Drive, uma conta do Google, né, para acessar lá o Google Drive, e a gente vai utilizar o Colab, que é uma interface lá gratuita do Google, né, um appzinho disponível lá no Google, vou mostrar aqui para vocês, e a gente vai utilizar essa interface para programar. Se você já tiver experiência com informática, já tiver experiência com outra linguagem de programação, já saiba utilizar o R e o Python, eu vou deixar aqui uma opção para você também poder se guiar e usar localmente essas ferramentas, beleza? Bom, primeira opção, trabalhando localmente. Basicamente, você vai acessar no caso do R aqui, né? Vai acessar lá o R Project, que é um site aberto lá, onde fica disponíveis todas as informações sobre o R, tudo que você precisa saber lá sobre o R, fica disponível aqui, tá? E aí, se você quiser fazer o download lá do R, fazer o download do R Studio, é só seguir esse passo a passo que eu coloquei aqui no slide, tá? Basicamente, você vai precisar do R e vai precisar do R Studio, tá?
Essa é a primeira opção. A segunda opção é para trabalhar com RStudio Cloud. Tá? Se você quiser só trabalhar com o RStudio Cloud na nuvem lá, você utiliza essa segunda opção aqui. Mas caso você não tenha experiência nem com informática, nem com linguagem de programação, fica tranquilo, não precisa seguir nada do que está aqui, também não precisa seguir nada do que está aqui na opção 2. Basicamente, você vai precisar apenas ter lá uma conta no Google e uma abertura lá no Google Drive para poder utilizar tanto R quanto Python. Tá? Eu coloquei esse roteiro aqui para caso vocês queiram aí trabalhar localmente e já tenham experiência com linguagem de programação. A mesma coisa vale para o Python aqui, tá? Se você quiser utilizar localmente o Python, vai instalar lá o Python, ele está disponível aí, né? Também uma interface gratuita, também uma interface pública, em que está disponível a linguagem, né, o interpretador lá do Python e uma IDE da sua preferência. Tá? Se você quiser utilizar o Jupyter, se você quiser utilizar qualquer outra interface, qualquer outra IDE da sua preferência, já trabalha com isso, fica à vontade para fazer essa escolha. O que eu vou recomendar aqui para a gente, né, é essa segunda opção aqui que eu coloquei para o Python e também vai valer para os códigos de R, que é basicamente ter uma conta lá no Google, né, e instalar lá o Google Colab. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que é. Só jogar aí, ó, Google Drive, né, no Google, e aí vai aparecer aí uma opção, né, lá do Google Drive. E aí, basicamente, você vai ter que ter aqui uma conta, né, no Google. Vou entrar numa minha aqui. E ele vai aparecer aí uma primeira página, né, lá do Google Drive. E basicamente o que você vai ter aqui, ó, se você já tem uma conta no Drive, né, só vir aqui em novo, mas o meu já aparece o Google Colab aqui. Mas se você não tem ainda esse appzinho instalado, né, vem aqui embaixo, conectar mais apps. Ele vai mostrar aí uma página como essa. E aí você joga aqui, ó, Google Colab. E ele vai aparecer esse appzinho aqui, o Laboratory. E aí você clica e instala ele. O meu já está instalado aqui, né? E aí, basicamente, o que a gente vai fazer nos laboratórios, né, é vir aqui em novo, mais Google Laboratory. E aí ele vai abrir um notebook do Google Colab aqui. E é nesse ambiente aqui, né? Ele já tem o Python instalado, já tem o interpretador do Python instalado aí. Quando a gente for usar códigos de R, eu também vou dar aqui um caminho, né? Para vocês emularem os códigos de R, mas basicamente a tela vai ser uma tela igual a essa daqui, que a gente vai poder fazer aí códigos de Python, tá? Shift Enter aqui e vai emular os códigos de Python e R numa tela aqui, como essa. Então, basicamente, vão ser nesses notebooks aqui, né, todo exercício que a gente fizer, eu vou colocar um notebook aqui como esse, em que vocês vão poder consultar os scripts, né, que a gente for gerando ao longo do curso e, obviamente, também replicar, melhorar
fazer as experiências de vocês com os nossos códigos aqui, tanto de R quanto de Python, beleza? Caso, de novo, né, vocês já tenham experiência com informática, já saibam utilizar uma linguagem de programação, eu deixei aqui duas formas para instalar aí localmente, tanto o R quanto o Python, tá? Localmente. Mas caso vocês não tenham experiência, Vitor, eu nunca programei, nunca usei nenhuma linguagem de programação, fica tranquilo, é só basicamente seguir isso daqui que a gente vai fazer. Cria lá uma conta no Google, adiciona o Google Colab lá no Google Drive, faz exatamente isso que eu fiz aqui e vocês vão se guiar por esses notebooks que eu vou compartilhar aí na parte prática do curso, beleza? Então, isso aí é o nosso curso, começando, né? O nosso curso de macroeconomia aqui. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam bastante, tanto com a parte teórica que a gente vai fazer aqui, quanto com a parte prática, que eu acho que é a parte mais interessante do curso. Beleza? Então, vejo vocês na próxima aula.